Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 130, hoje é sexta-feira, dia 30 de abril de 2021. Eu vou começar hoje com vocês falando um pouco sobre alguns eventos que estão me chamando muita atenção em relação ao Oriente Médio e isso já começou, na verdade, eu já estou acompanhando isso já há algumas semanas, porque foi confirmado no início de abril, 9 de abril precisamente, um encontro sigiloso, a mídia não teve acesso, de uma comitiva da Arábia Saudita com o Irã lá em Bagdá. E o que se sabe hoje é que dois temas importantes discutidos nesse encontro, Líbano e a situação no Iêmen. Mas isso, obviamente, assim, passou muito, pouca gente comentou sobre esse assunto, muitos poucos jornais falaram, mas essa semana agora, terça-feira, o príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, ele deu uma entrevista comemorando aí os 5 anos do grande projeto Visão 2030, um projeto em vários aspectos na Arábia Saudita, principalmente infraestrutura com obras. Aliás, eu recomendo vocês a darem uma olhada com cidades futurísticas, com cidades com infraestrutura totalmente moderna. E completou, ele lançou esse programa, o Salman lançou esse programa em 2016, uma plataforma assim para ele de projeção dentro do país muito grande. Ele deu uma entrevista na terça-feira agora para uma cadeia de televisão da Arábia Saudita e ele comentou claramente, e isso aí foi muito significativo, considerando a posição dele, de que não que o Irã, no final das contas, é vizinho, é nosso vizinho, e queremos o melhor para eles, como queremos para nós. Então, assim, foi uma mensagem, sem sombra de dúvida. Na minha avaliação, a Arábia Saudita percebe que o governo Biden está com a política diferente do Trump. Não na prática, tudo leva a crer, né? Essa sinalização do Bin Salman indica uma avaliação do governo da Arábia Saudita de que os Estados Unidos vão voltar ao acordo, aquele acordo JCPOA que está sendo negociado lá em Viena, né? Ele foi assinado em 2015, na época do Obama, para reduzir, para segurar o programa nuclear do Irã. O Trump saiu desse acordo em 2018 e agora parece que os entendimentos estão levando a crer que os Estados Unidos vai retornar para o acordo. E isso aí, obviamente, acendeu um sinal de alerta para os países da região. E essa declaração do Bin Salman na terça-feira me chamou a atenção. Ao mesmo tempo, essa semana, tudo em paralelo, né? Por isso que é realmente complicado a gente fazer essas análises, são muitas coisas em paralelo. Mas o ministro de Relações Exteriores do Irã fez um périplo ali, visitando alguns países árabes da região, também interessante. Esteve no Kuwait, esteve no Catar, esteve no Omã e Iraque. 4 países na visita do ministro de Relações Exteriores do Irã essa semana. Lembrando que esses países têm maioria sunita, né? Exceto o Iraque, que é bem dividido entre sunitas e xiitas, mas os outros 3, Kuwait, Omã e Catar, são sunitas. E outra informação também para a gente juntar nesse mosaico é que o chefe da inteligência de Israel passou essa semana, nos Estados Unidos, em Washington, conversando com várias autoridades, encontros sigilosos não confirmados, obviamente, pelos seus interlocutores, inclusive com o próprio secretário de Estado americano, ou seja, Israel muito preocupado com essa possibilidade dos Estados Unidos retornarem ao JCPOA e tentando mostrar o perigo disso. Né? E para fechar esse quadro, lembrando a todos que em junho teremos eleições gerais, troca de presidente lá no Irã. O Rouhani, que é o atual presidente iraniano, é um moderado. Né? O Ocidente, de uma certa forma, sempre viu o Rouhani como um nome a ser, digamos assim, preservado, né? Poupado, prestigiado. Eu acho que essa questão das eleições no Irã em junho, elas estão tendo uma influência importante. O Rouhani não poderá concorrer às eleições, mas se ele conseguir fazer o seu substituto, será importante. Então vamos aguardar, seguir acompanhando. O Oriente Médio sempre uma região muito importante.
Segunda parte do nosso Conexão de hoje, disputas hegemônicas, o discurso do presidente Biden no Congresso americano essa semana, marcando 100 dias do seu governo. Lançou mais um mega plano, dessa vez um plano de 1,8 trilhões. Tem a mídia americana aí, parte da mídia brincando que o Biden agora é o homem de 6 trilhões de dólares, porque é a soma dos 3 grandes planos. Né? Primeiro, aquele plano de ajuda financeira às instituições por causa do Covid. O segundo mega plano de infraestrutura de 2,3 trilhões de dólares. E esse agora, quarta-feira, 1,8 trilhões, com várias questões ligadas à educação, de ensino gratuito na pré-escola, que nos Estados Unidos não existe, ou seja, o ensino público nos Estados Unidos é só a partir do nosso primeira série, né? Na nossa alfabetização, não existe para pré-escola, para jardim de infância, digamos assim, nos Estados Unidos público, com mais bolsas para as universidades americanas também, ajuda para as famílias mais necessitadas, para incentivar os filhos na escola, um plano de 1,8 trilhões. Biden também falou que os Estados Unidos estão de volta, que a democracia vai vencer as autocracias, num claro recado aí, principalmente à China, apostando no vigor da democracia americana e, por sinal, essa semana saíram os números do primeiro trimestre nos Estados Unidos, números bastante positivos, de aumento aí anualizado de 6,4% da economia americana, um boom grande, já esperado. Biden também reafirmou que questões globais têm que ser tratadas de maneira multilateral, citou terrorismo, citou proliferação nuclear, imigração, crimes de cyber, mudança climática, pandemia, e reforçou a importância de que os Estados Unidos não podem fazer isso sozinhos, por isso do prestígio de aliados e parceiros. Eu achei um bom discurso, obviamente que discursos são discursos, mas o Biden está numa linha de, digamos assim, de reforçar o peso da economia, tentar realmente melhorar a infraestrutura dos Estados Unidos, ou seja, várias atitudes nesse tipo. Não sei se vai efetivamente conseguir. Sabemos que o Congresso americano ali está muito equilibrado em termos de números. Vamos seguir acompanhando, mas sem sombra de dúvida foi um evento importante essa semana, esse discurso do presidente americano. Em relação à China, duas notícias. A primeira, que a única base chinesa fora do território chinês, que fica no Djibouti, lá no chifrezinho da África, que foi inaugurada em 2017. Essa base ela teve uma ampliação importante, agora permite inclusive a atracação de navios de guerra maiores, como os porta-aviões chineses. Então esse é um detalhe importante. A China envia navios de guerra para aquela região desde 2008, num esforço aí multinacional para reduzir, vocês lembram, né, aquela crise da pirataria que era muito forte ali nas águas da Somália, naquela região ali do chifre da África. Isso melhorou muito, mas a China segue mandando grupos-tarefa de navios, a China sabendo da importância de garantir, de proteger suas linhas de comunicação marítimas. Metade do petróleo que a China importa vem da região do Oriente Médio. Então, a China reconhecendo isso, e essa ampliação da base naval sul no Djibouti reforça essa questão. Lembrando que lá no Djibouti não tem apenas base chinesa, a maior base americana, por exemplo, na África fica também no Djibouti, tem base francesa, tem base da Arábia Saudita, italiana, japonesa, ou seja, Djibouti é uma concentração de bases pela sua posição estratégica, né? Esse é um ponto importante. E outra notícia em relação à China: ontem, quinta-feira, lançado o primeiro foguete que levou ao espaço o primeiro grande módulo da Estação Espacial Chinesa. Serão necessários outras 11 missões, levando material para o espaço, e hoje a previsão de prontificação da Estação Espacial Chinesa para o final de 2022. Eu acho uma informação importante, mostrando a China aí correndo atrás do seu programa espacial com muito vigor. E a terceira parte, Putin, né? Rússia, é sempre importante falar nela. Quarta-feira agora, uma reunião, videoconferência entre o presidente Putin da Rússia e o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia, e eles acertaram a criação de uma iniciativa 2+2, que é uma iniciativa que já tem ocorrido entre alguns países, que são reuniões juntando o ministro de Relações Exteriores e o ministro de Defesa dos países envolvidos,
a Índia acertando essa reunião com a Rússia. A Índia já tem esse tipo de reunião 2+2 com os Estados Unidos, com o Japão e com a Austrália. E agora, a partir de agora, terá também esse ano, essa primeira, envolvendo a Rússia, que é o grande fornecedor de armamento da Índia. É importante lembrar isso. Rússia é o maior fornecedor de armas para a Índia e o maior fornecedor de armas para a China. Então esse papel aí que a Rússia tem que se dividir entre China e Índia é um desafio para os russos, e essa reunião foi também importante do Modi com Putin para reafirmar a autonomia estratégica da Índia. Isso é importante. Os Estados Unidos tentando cooptar a Índia contra a China, né? Todos sabemos da oposição que a Índia tem à China, os problemas entre Índia e China. Os Estados Unidos tentando atrair a Índia para essa contenção à China ali na Ásia, mas a Índia querendo sempre mostrar a sua independência, os seus laços com a Rússia, etc., que sabemos também tem fortes laços com a China. A Rússia é o maior fornecedor de armas para a China e maior fornecedor também de petróleo e gás, uma questão importante. Terceira parte, balanço da pandemia, muita preocupação com relação à Índia. Todos aqui, tenho certeza, estão acompanhando. Os números na Índia estão realmente explodindo. Os dados de ontem, oficiais, 387 mil novos casos, 3.600 novos óbitos. Com certeza, o número de óbitos é muito maior do que esse. Sabemos disso, também o número de casos. Esses são os números oficiais. Há uma grande preocupação. A Índia é o terceiro país em número total de vacinados. Foram aplicadas 152 milhões de vacinas na Índia. O problema é que a Índia tem 1,4 bilhão de pessoas, um país com muitos bolsões de pobreza. Já tinha mais ou menos relaxado em relação à pandemia, com pouco uso de máscara, com a realização de eventos religiosos, com massa de pessoas, e realmente não temos como prever. O mundo está muito preocupado com a situação da Índia, bastante, assim, muito fora de controle. Cenas impressionantes têm chegado aí, incluindo da capital Nova Delhi, coisas assim realmente acima do normal. Também estamos acompanhando outros casos, como na Argentina, como na Turquia. A Turquia declarou lockdown total até a metade de maio, com aumento dos casos. Ou seja, a questão da pandemia ainda está pipocando em vários lugares. Em termos de notícias boas, né, é importante a gente lembrar, a vacinação passou de 1 bilhão de doses já aplicadas no mundo todo, 1,1 bilhão de doses já aplicadas, 174 países já iniciaram seu processo de vacinação. Destaque mantém Israel, Reino Unido, Estados Unidos e Chile, são os 4 países principais assim, em termos de percentual da população vacinada. Esse é um detalhe importante. É importante a gente ver a questão do percentual da população. Por isso que a Índia está explodindo. Mesmo com muita vacina, a população é muito grande, então não consegue segurar a pandemia. Aqui no Brasil, devemos ultrapassar o Reino Unido em número total de doses aplicadas. Já ultrapassamos 46 milhões de doses. O Reino Unido tem 48 milhões, mas infelizmente, o dado dessa semana triste para o Brasil, temos atingido aí a marca de 400 mil mortes em função da pandemia. Precisamos seguir nos cuidados necessários, mas estamos otimistas aí para os próximos meses. Quarta parte do nosso Conexão, estamos de olho, crise na Venezuela e Colômbia, ali naquela província da Venezuela que faz fronteira com a Colômbia, com as Forças Armadas da Venezuela atacando insurgentes colombianos que estão em território da Venezuela, uma crise que estamos acompanhando. Na Colômbia em si, antes de ontem, protestos violentos em algumas cidades, aumentando aí toque de recolher em algumas cidades, questões internas da Colômbia, aumento de impostos, etc., insatisfação com o governo. Mas o que eu estou realmente de olho é com a questão da fronteira entre Venezuela e Colômbia, que é uma posição importante. Em relação à crise de Mianmar, é um grande desafio, inclusive para o próprio governo dos Estados Unidos, Biden, uma solução para a situação de Mianmar. Reunião da ASEAN, dos membros do Sudeste Asiático, no sábado passado, lá na Indonésia. Vocês se lembram que eu comentei no nosso último Conexão. Não deu em grandes coisas. A situação em Mianmar continua crítica. Estamos de olho na situação em Moçambique.
havia previsto uma reunião para ontem dos membros da comunidade dos países do sul da África que iam aprovar o envio, provável aprovação de envio de tropas, de um contingente de 3 mil militares lá para o norte de Moçambique, contra aqueles ataques terroristas lá no norte de Moçambique, mas a reunião foi postergada, não temos data, vamos seguir acompanhando a situação em Moçambique, que é importante. E a última parte do nosso Conexão de hoje é boas notícias. Pelo terceiro mês consecutivo, aqui no Brasil tivemos um saldo positivo na balança de empregos, né? O total, janeiro, fevereiro e março, 838 mil novos brasileiros, ou seja, o saldo entre contratados e que perderam emprego e desempregados, saldo positivo de 838 mil, sim, sem sombra de dúvidas, uma boa notícia. E também nessa semana saiu o novo balanço do Fundo Monetário Internacional em relação aos números da economia de vários países do ano passado, no resultado consolidado, no estudo consolidado com vários números, e chama a atenção de vocês da queda da economia de vários países ano passado em função da pandemia. Espanha caiu 11%, Reino Unido caiu 9,9%, Itália caiu 8,9%, França caiu 8,2%, Canadá 5,4%, Argentina 10%, Brasil 4,1%, e tivemos aí a China com positivo 2,3%. Esse estudo do FMI está disponível na página dele, bastante interessante. E é com isso que fechamos o nosso Conexão número 130. Desejo a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.